Meus caros, nós temos que ter consciência de que quando a gente faz escolhas, nós arcamos com as consequências delas. E eu não vou passar pano aqui para o Carlos Lupe, não, porque o seu Lupe sabia muito bem que ao fazer o seu 12 mais um, ele iria desmobilizar boa parte do eleitorado do Ciro. E ele sabia também que ao se ajoelhar para o Lula, ele iria diminuir efetivamente a atuação do PDT, porque o PDT poderia ter escolhido naquele momento dizer o seguinte: Lula, nós até votamos em ti, mas nós não vamos fazer campanha para ti, nós não vamos subir no teu palanque, nós vamos ficar numa posição fora. Mas o Lupe escolheu o quê? O que Carlos Lupe escolheu? Escolheu simplesmente ficar ao lado, né, do governo Lula. E isso é um fato. Isso é um fato que tem que ser dito e tem que ser falado aqui. E nós não vamos passar pano, não. Eu não vou passar pano pro Lupe, não, gente. Porque eu tô cansado de, daqui a pouco, né, de tentar entender o que não dá para entender. Porque se eu cobro do petista que ele tem que ter autocrítica, eu também tenho que ter autocrítica. Embora eu não tenha nenhuma relação hoje com o PDT, né, não tô nem, não sou filiado, evidentemente, né? Não devo nada para eles, então eu posso falar o que eu quiser. Mas eu, né, para preservar, porque afinal de contas o Ciro está lá no PDT e tal, mas eu não vou passar pano, não. Pelo contrário, eu vou mostrar o seguinte: se ele está no governo que faz o que faz com o servidor, perdão, com o aposentado, que o rentismo toma conta, ele sabia disto. Ele não é marinheiro de primeira viagem, mas optou por cargos. E isso serve não só para ele, para outras pessoas do PDT. Fizeram L no segundo turno. Bom, arque com as consequências. Então a gente tem que dizer isso aqui. Não dá pra. Não vou falar. Não, vou falar. Até porque as pessoas vão me cobrar aqui e vão até daqui a pouco dizer, tá passando pano. Não. Eu tô fora disso. Tá? Tô fora disso. Pela luz que me alumia, pelo ventilador que tá fazendo um barulhinho aqui, porque não dá, porque o calor tá. Aqui no sul tá punk a coisa, tá? Então assim, gente, não dá. Não dá. A gente tem que mostrar essa realidade. Então assim, ó. Vamos lá, vamos ver aqui uma coisa. Deixa eu só tirar aqui a barrinha aqui, para ficar mais fácil para a leitura. O Antônio Neto publicou isso lá no seu Twitter, né? É ensurdecedor e constrangedor o silêncio e a falta de apoio das lideranças progressistas e dos demais políticos ditos de esquerda com o enfrentamento que o ministro Carlos Lupe PDT está travando contra o cartel dos bancos, inclusive com a participação dos bancos públicos. É preciso ter lado sempre, não dá para servir a dois senhores, né? Deixa eu ver aqui direitinho. As dois senhores, exatamente. É que ficou. Aqui, ó. Isso, agora ficou mais alinhadinho. Opa, aqui. É isso, tá certo, Antônio Neto? Tá certo. Não tô aqui. Não vou aqui contrariar o Antônio Neto, porque acho que ele tá certo. A questão, né, é que a gente sabia que se fizesse parte de um governo, né, de um governo como este, isso aconteceria. Então, assim, o Lupe está travando uma luta sozinho, mas ele não sabia que os outros partidos de esquerda, a grande maioria viraram puxadinho do PT, como ele transformou no segundo turno o PDT puxadinho do Lula e do PT. Qual desses partidos, com exceção, por exemplo, do PSDU, que no segundo turno fez só um apoio, o apoio do PSDU me serve. Vê se o PSDU está no governo. Não está no governo. Mas é que o PSDU é muito radical, não sei o quê. Não, eles mantêm os princípios deles. Você pode não gostar do PSDU, tem muitas outras coisas que eu não concordo com eles, mas nesse ponto de vista, eu admiro eles. Então, assim, ó, meus caros, vamos aqui. Se o PDT não aceitasse
fazer parte desse governo, ficasse na oposição, as coisas não estariam tão ruins para nós, porque nós seríamos uma oposição de verdade. Então tem que ser colocado isso. E o rentismo vai fazer isso porque o rentismo manda nesse governo, o Lula não manda porcaria nenhuma. E o Lupe vai espernear e vai passar por cima do Lupe. E se depender, vai acontecer o quê? O Lupe vai ser demitido por telefone, como já aconteceu com o Cristóvão lá atrás. Tudo na pílula aqui, gente. Ah, os bancos são rentismo. É claro que tem falado isso há tanto tempo, gente. Até uns dizem que eu tô inventando, que é uma coisa meio assim, né? Meio uma invenção da minha cabeça. Pô, tô falando isso há séculos, gente. Então, peraí, gente. Não vamos passar pano pro Lupe, porque o que o Lupe tá passando foi uma escolha dele. E ele arca com as consequências de estar nesse governo. Agora, que ele tem razão em lutar contra o rentismo, e ele está fazendo isso, nesse sentido de enfrentar isso, de enfrentar o cartel, onde tem inclusive 2 bancos que se diz públicos. Bom, isso é horroroso. Eu não estou aqui, eu vou elogiar isso aí. Perfeito, o Antônio Neto está certo. Mas talvez, se ele não tivesse ali, nessa posição de ministro, e tivesse na frente uma outra posição de oposição, fortalecendo o nome do Ciro, e fortalecendo, não foi só o Ciro, mas o projeto que o Ciro apresenta, mais ainda, mais importante que isso, que o nome do Ciro, é apresentar, sustentar o projeto. Mas ele aceitou fazer parte do governo Lula. Aceitou no segundo turno fazer o Lzinho. Tem que ser colocado isso em jogo. Então qual é a moral, né, para falar? Se está fazendo parte. Mas a luta que o Lupe trava é uma luta certa. É porque o rentismo manda nesse país. O Bolsonaro foi chamado de tchutchuca do Centrão. O Lula é tchutchuca do Centrão e do rentismo. Ele é tchutchuca duplamente. E também o Bolsonaro também tinha relação com o rentismo, todo mundo sabe também, né? Mas, para quem se diz tão pelos pobres, ficar obedecendo o que o rentismo quer, será que isso é uma coisa tão aos pobres? Aí nessa questão dos 2 senhores colocada ali pelo Antônio Neto, sabiamente. Mas a gente sabia que ia acontecer isso. A todo instante o Lupe está sendo cortado, barrado. Damos o cargo para vocês, vocês pegam meia dúzia de cargos e vocês vão ficar ali para representar que tem espaço de governo. Mas o espaço de governo vocês não vão ter. Porque o PDT aceitou fazer parte desse governo. É a mesma situação aqui da Municipal. Aqui de São Leopoldo. Ele está dentro do governo Vanazzi. Ele está dentro da Prefeitura de São Leopoldo. Ele vai fazer o quê? Nós criticamos. Tu critica, mas está dentro do governo. Tu não aceita, sai. Em 2016, quando alguém propôs isso, alguém teve que sair do partido. Por quê? Porque o partido escolheu entrar para o governo, porque entrar para o governo geraria um monte de cargos e carguinhos e outros que né, são moeda de troca para quem quer ter representação né, na cidade, enfim. Então esse é o sistema, gente. Vamos dourar a pílula aqui, gente. Vamos parar com isso aí. Vamos ser ingênuos. E eu acho que o Lupe pode estar caminhando, sim, para ser demitido como o Cristóvão. Eu acho que é certo, claro que eu sei que não é certo. Mas do Lula eu espero tudo. Tudo. Só se surpreende com o Lula quem ainda não viveu, não conhece a vida, não conhece o que ele já aprontou ao longo dos seus mais de 70 anos. Porque do Lula eu espero tudo. Simplesmente é isso que eu tenho para dizer. Um abraço, gente.